Olá, Silvia Coelho Matos. Hoje, um novo tema do canal, Provas Espirituais. Eu sei que muitas vezes as pessoas questionam o que, quais, por quê, quais seriam essas provas que todos passam aqui na Terra. É só analisarmos a nossa família, a família de tantos familiares. Começa por desarmonias familiares, os filhos desajustados, foram criados todos iguais, um ou outro são desencaminhados para práticas do mal, para a droga, para outras coisas terríveis, perdas, né, de algum ser querido por um acidente, por um assalto. Alguns espíritos que já nascem deficientes, como prova. Muitos já adultos que também, por questões de um assalto, de um acidente, também podem ficar deficientes. Tudo isso são provas. E fora outras coisas mais leves, tudo isso são provas que passamos no decorrer da vida para nos tornarmos mais fortes. Eu achava interessante vocês aproveitarem este momento para que pensássemos juntos. Conforme o site da febnet.org.br, boa parte da humanidade terrestre vive nesse período de ocaso expiatório provacional e de alvorecer de uma nova era de regeneração. Nesses momentos, parece-nos que o chão se abre, que perdemos mesmo o chão, que ficamos inseguros, tudo nublado diante de tantas notícias e tantas ocorrências. Acabamos assistindo o desespero desses andarilhos de última hora, ainda indecisos e questionadores, orquestrados no pragmatismo materialista do incrédulo ou assentados na hesitação do crente iludido e desesperançado. Todos os dias notícias têm nos espantado. São muitas as atrocidades, são muitas as crueldades, as irresponsabilidades decorrentes da imaturidade espiritual ou da maldade temporária que vem aí dominando, iludindo boa parcela da humanidade terrestre. Mas, por favor, não vamos desanimar. Com certeza, há muito o que se fazer. No período de transição em que todos nós somos convidados e convocados a doar o melhor de nós, realizando o que estiver ao nosso alcance, como a nossa cota de colaboração para essas mudanças inadiáveis. Só que tem um detalhe, eu venho falando todos os nossos vídeos, essa mudança é individual. Cada um tem que cuidar da sua mudança, da sua interiorização, das suas reflexões, para que possa atrair e irmanar energias boas e positivas. Continuando nosso foco de hoje, o que seria prova e expiação no Espiritismo? A provação é a luta
que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Já a expiação é a pena imposta a um malfeitor que comete um crime, ou seja, as provas são como obstáculos, testes que impulsionam os espíritos para o progresso. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo onde ainda predomina o mal. As provas são testes, são oportunidades de aquisição de experiência, são dificuldades que nada têm a ver com equívocos ou erros cometidos no passado. A riqueza, a beleza, a vida fácil, tanto quanto a pobreza, a feiura, a vida difícil, tudo isso são provas. A expiação decorre de faltas cometidas pelo espírito. A expiação, contudo, ela vem representar uma contenção temporária da liberdade individual, necessária à reeducação do espírito, que vem com essa oportunidade utilizar o seu livre-arbítrio no reajuste de determinações corretas das leis divinas. Os mundos de regeneração, que nós estamos nos preparando para nos dirigirmos para lá, nós temos muito o que expiar. Então, a nossa luta tem que ser incansável. Estima-se que nesse processo de provas e expiações, a caminho da regeneração, iniciou por volta de 1850, intensificando logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E dizem, que poderá se findar em 2050, totalizando um período de 200 anos. Conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem aqui uma pergunta, se alguém poderia pôr termo às provas do seu próximo, quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso. O que vocês acham? Bom, nós estamos aqui para fazer as coisas certas. E de acordo com o andamento, nosso comportamento aqui na Terra, algumas provas que poderiam ser bem ruins, desagradáveis, pela nossa evolução, Deus pode fazer com que elas sejam mais suaves. Agora, alguém por termo a uma prova minha, é complicado. Vocês não acham? Você pode ajudar para que essas provas sejam mais suavizadas. Agora, por termo as provas, se Deus o designou, você na reencarnação aceitou os termos, então acho que ninguém vai poder fazer nada, certo? É certo que as vossas provas, elas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. E se a providência não vos escolheu como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá, é possível que você ajude a suavizar, mas não a eliminar essas provas que já foram estabelecidas.
independente de nossa religião, é importante estarmos compenetrados de que a nossa vida tem tudo para ser um ato de amor e de devotamento. Agora, você não precisa ter receio. Empregue todos os seus esforços para atenuar o amargor da expiação. Mas só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme ele julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem se considerar no direito, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Todos que estão aqui na terra estão aqui para expiar. Todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes. Então, você pode auxiliar a abrandar essas provas de acordo com a lei de amor e caridade. Deus, em sua infinita misericórdia, ele utiliza-se do mal decorrente dos erros humanos para que se manifeste com toda pujança como instrumento para a erradicação em definitivo do próprio mal, que sobra apenas como ausência do bem maior originado da previdência divina. Então, nesse momento, estamos vivendo os momentos decisivos da renovação em espírito e verdade, da transformação moral, da renovação íntima, da escolha dos valores espirituais. Quando Jesus nos chama para o serviço de redenção de nós mesmos, pelo auxílio aos irmãos em maiores necessidades que as nossas. Estamos aí atravessando um período de despedida gradativa da orbe de expiações e provas, para que sejamos convocados a atuar como trabalhadores da última hora e vislumbrando assim o limiar do mundo de regeneração, para o qual poderemos ser convidados a sermos os servidores da primeira hora. Estagiamos no tempo de fazermos a leitura da realidade, termos olhos de ver a verdade e compreendermos que a Terra, a Mãe Gaia, é a escola da iluminação, o hospital de reabilitação e a morada de trabalho e de libertação de nossos espíritos rumo a Deus, nosso Pai de infinita bondade. Portanto, pessoal, nós estamos vivendo os momentos de transição da Terra, que sai do contexto de provas e expiações para a esfera do mundo da regeneração. Então vamos ter paciência, não vamos xingar, reclamar, blasfemar. Vamos procurar, com maior entendimento, essa passagem das nossas provas aqui na Terra, para que fiquemos mais fortalecidos. Esse mundo de regeneração é a transição do mundo de provação para mundos mais felizes, onde não existe mal. Eu quero ir para lá e você não quer. Daí a importância de evoluirmos na bondade e inteligência. Está na hora de acordar e entender que não estamos aqui por acaso. Espero que essa lição, essa
é muito forte a gente entender algumas provas, a gente vê muita gente reclamar, né? Por que tenho isso? Por que passo por isso? Por que tantas dores? Por que tantas doenças? Cada um já estabeleceu, já fez essa concordância das suas provas aqui e expiações, para mais rapidamente estar entrando, né, nesse processo de regeneração. Um lugar onde o mal não existe, doenças, nada disso. Só existe a felicidade. Mas vamos trabalhar para merecer isso, para não precisarmos encarnar novamente com outras provas e expiações. Eu quero deixar aqui esta reflexão. Que Deus os abençoe. Curta, faça a sua inscrição. A todos os inscritos novos que sejam bem-vindos. Fica aberto a sugestão para algum tema que ainda não abordamos. Compartilhe com os seus amigos. Fiquem com Deus. E um beijo no seu coração. Até mais.